Vamos lá, pessoas. Pessoinhas, é o seguinte, tá? A gente vai fazer a continuação da semana passada, né? Com migrações internas. Só que a semana passada a gente falou de um tipo de migração interna que foi as migrações interregionais, né? Ou seja, de uma região para outra região. E essas migrações elas aconteciam porque uma região estava com um determinado problema econômico e a outra estava fornecendo, vamos dizer assim, uma quantidade de emprego muito grande, né? Como no caso da região Nordeste para a região Sudeste, né? Foi um exemplo que a gente viu semana passada. Hoje a gente vai, tá, para também imigrações internas. Só que hoje a gente vai trabalhar do campo para a cidade, tá certo? É uma migração interna, por quê? Porque está acontecendo, né, dentro da própria cidade, né, só que de uma área, vamos dizer, menos favorecida para uma área de desenvolvimento, tá? Menos favorecida que seria o campo para uma área de desenvolvimento que seria a cidade, ok? Por isso que eu botei aqui, ó. Além das migrações internas que a gente viu na semana passada, que foram as interregionais, dentro de região para outra região, né? Como eu citei no exemplo no início da aula aqui, da região Nordeste para a região Sudeste, né? A gente vai ter destaque hoje para as migrações, tá certo? Da área rural, ou seja, do campo para a área urbana, que é a cidade, tá certo? Esse tipo, tá, de migração está saindo do campo para a cidade, tá? Não é para passear, e sim a procura de melhor condição de vida. A gente chama essa migração, tá, do campo para a cidade de êxodo rural. Tá? A palavra êxodo quer dizer saída. Então, você lembra, êxodo rural, saída do campo, tá? Para a cidade. Não para passear, e sim a procura de melhor condição de vida, ok? Então não tá difícil isso, porque êxodo rural, minha Nossa Senhora, vocês verem isso desde do segundo ano, que não é possível não, tá certo? Então êxodo rural é a saída do campo para a cidade, né? A procura de melhor condição de vida, tá bem? Então vamos lá, tá? A saída, tá, do campo para a cidade, né? Vamos dizer, o que faz o êxodo rural acontecer são causas históricas, tá? Ninguém vai sair, olha, sinceramente, ninguém vai sair do seu cantinho, da sua casinha, tá certo? Da sua terrinha, por nada, tá? Então, ela vai sair por quê? Porque de fato tá necessitando, tá bem? Então, as causas, elas são históricas. Primeiro, tá certo? Primeiro pontinho que a gente vai ver hoje. Isso ocorre, tá certo? Ou seja, o êxodo rural ocorre primeiramente por causa da concentração, tá, de terras, né, na mão de poucas pessoas. Ou seja, só tem terra quem tem condição para pagar, tá? Então, já que tem condição para pagar, ele vai ter, né, condição para comprar um grande terreno para plantar ali, seja soja, seja cana de açúcar, né, seja café, e ali você que é pobrezinho, tá, que tem um dinheirinho guardado e você não tem condição de comprar uma terrinha, tá? Então, quando você pensa que você vai comprar aquela terrinha, vem aquele senhor com muito dinheiro e compra o seu território, tá? Então, a concentração, né, de terras na mão de poucos proprietários, porque eles têm para pagar e você termina ficando sem nada, tá certo? Né? Então, você às vezes trabalha a vida inteira e não tem direito de comprar um terreninho, porque as pessoas têm muito mais dinheiro, né? E fica concentrado na mão de poucas pessoas, tá bem? Outro caso seria, né, a expansão da mecanização no campo. Ou seja, esse pessoal, tá certo, que tem dinheiro, que comprou um terreno, né, muito grande, ele vai utilizar pessoas para trabalhar? Não, tá certo? Ele vai até utilizar, mas ele vai diminuir o número de pessoas, né? Então ele vai preferir comprar, né, um trator, uma colheitadeira, né, para poder fazer o serviço, né? Então vamos dizer, uma colheitadeira ela elimina aí o trabalho de 10 pessoas, 15 pessoas, vamos dizer, tá? Então essas 10, 15 pessoas já perderam o seu trabalho por causa da mecanização.
Lembrando, a professora, por que perdeu? Justamente porque não estudou, né? Não se atualizou para trabalhar com aquele tipo de maquinário. Aquelas pessoas lá no campo, eles só têm um estudo para pegar em quê? Na enxada, tá? Então, tem essa dificuldade. Para trabalhar naquelas máquinas que são, tá certo, computadorizadas, a pessoa tem que saber lidar com a internet, tá certo? A gente tem que botar uma coisa na cabeça que tem gente lá no campo que não sabe nem mexer no celular, tá? Que é aquele celular ainda antigo. Imagine uma máquina dessa, tá? Então, um outro ponto seria isso, a expansão da mecanização no campo, né, do pessoal que tem muito dinheiro, que compra esses terrenos muito grandes, utilizarem a máquina. E como eles não sabem utilizar esse tipo de máquina, tá, eles perdem o emprego. Um outro ponto seria, tá, a condição precária no campo, tá certo? As condições precárias no campo, ou seja, o baixo nível de renda, tá? Você não vai querer pagar, tá certo? As pessoas, né, que moram no campo, uma condição, um dinheiro muito alto, né? Então, se ele, vamos dizer, ele não sabe trabalhar com a máquina, ele sabe trabalhar com a enxada, você vai pagar R$ 1.000 a ele? Não vai, tá? Então, é aquele negócio, tá certo? A pessoa que está precisando comer vai se sujeitar a ganhar pouco. Uma outra condição seria também, tá? O crescimento de melhores oportunidades na cidade, né? Então, você tá lá no campo, né? O trabalhador rural tá no campo, ganhando pouco. Aí, de repente, aparece lá na cidade, né? Oferecendo um emprego, vamos dizer, para trabalhar numa loja. E nessa loja ele vai receber um salário, né? Lá no campo ele recebia R$ 500. Nessa loja ele vai receber 1.000. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, tá certo, sair do campo para ir trabalhar na cidade. Mesmo que seja em loja, mesmo que seja de babá, mas ele vai estar ganhando muito mais do que ganhava lá no campo, tá? Por isso a saída. Então eu tenho esses 3 motivos, né? As terras concentradas na mão de gente com muito dinheiro, né? A mecanização do maquinário, né? E as pessoas e os pessoal que trabalha lá no campo não tem estudo para utilizar a máquina e, tá certo, baixo nível, né? As condições precárias que o campo oferece, tá certo? Então, vê só. Quando chegava na cidade, tá certo? Lembra que eu falei quase nesse instante que a cidade, ela estava oferecendo, né, melhor condição de emprego. Então ele faz o quê? Se ele ganhava metade do dinheiro, né, ganhava R$ 500 lá no campo, na cidade, ele acredita que ele vai ganhar 1.000, né, um salário mínimo. Vamos dizer assim, ele vai pegar o que? Ele vai pegar tudo que ele tem e vai para a cidade. Só que é o seguinte, quando chegar na cidade, não é todo trabalhador que vai conseguir emprego, bota isso na cabeça, tá? Não vale a pena você sair do campo, né? Você sair, eu vou aventurar. Não, você tem que já ir com uma certa, né? Vamos dizer assim, um certo emprego. Você não tem que ir arriscar, porque você pode quebrar a cara, né? Então, tem que colocar isso na cabeça que não é toda a cidade que vai oferecer emprego, né, com facilidade, tá certo? Então, o que é que acontece quando o trabalhador chega na cidade que não vai conseguir, tá certo, emprego? Principalmente, tá certo, as cidades, ó, não vão, né, ter emprego suficiente para todo mundo. A gente tem que botar isso na cabeça, tá? A cidade já tem dificuldade para o emprego de quem mora lá, né, na própria cidade. Imagine de quem vem de fora, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que você já tem que sair garantido, tá? Outra coisa, o trabalhador, tá? Quando chegava na cidade, que a pessoa, tá certo, ia ocupar um determinado tipo de cargo, ele verificava, tá certo, que aquele trabalhador não tinha uma qualificação de trabalho boa, tá? Vamos dizer assim, ele queria, tá certo, chegar numa casa de uma pessoa para trabalhar, né? Vamos dizer que ele queria ser babá. Mas aquela criatura saiu lá do campo, não sabia cuidar de criança. Vai conseguir emprego com facilidade? Não, tá? Então, é esse tipo de dificuldade que ele vai encontrar na cidade, tá? Então, é uma coisa que tem que se pensar, né? Aí, preste atenção. Saiu da cidade,
tá? Quer dizer, saiu do campo, foi para a cidade para buscar emprego, tá certo? Não tinha qualificação profissional, não arrumou emprego, então vai ficar na cidade. Imagina, tá certo? A cidade de São Paulo com muita gente de outros lugares indo para lá, porque é o que acontece, tá? Então gera naquela cidade o que a gente chama de inchaço urbano, tá? O nome já está dizendo, inchaço urbano. É quando tem um número de pessoas, tá certo, a mais naquela cidade. E aquela cidade, ela não comporta, tá certo, tanta gente, tá bem? Não consegue fornecer para todas as pessoas que vão procurar um emprego. Então, aquela pessoa, tá certo, presta atenção. Esse trabalhador, tá certo? Esse trabalhador, né, que estava sem emprego, que estava naquela cidade e que não tinha mais como voltar para o seu campo, se via obrigado a fazer o quê? A arrumar um jeito de vida, tá? Então é o seguinte, começou a, tá certo? Trabalhar, né, por baixo nível de remuneração, ou seja, tá? Ele estava passando fome, estava passando necessidade. Então, se o empregador, tá certo, tinha um emprego para faxineiro, mas ele não podia pagar R$1.000, ele dizia assim, não, eu só posso pagar 500. Você tá passando necessidade, você vai fazer o quê? Eu aceito, tá certo? Então, baixa remuneração, tá? Não tava fazendo muita coisa, não. Lá ele ganhava, lá no campo, ele ganhava R$500 também, mas lá ele tinha casa, ele tinha comida, né? Aqui ele ia gastar R$500 com tudo, tá certo? Crescimento na economia informal, ou seja, tá certo? Ele, além de trabalhar por baixa remuneração, ele tinha que completar, tá certo? Porque ele não estava tendo condições de ganhar somente R$500. Então ele pensou, né? Ele quem? O trabalhador, que estava passando necessidade. Então eu vou trabalhar de que forma? Eu vou vender relógio, né? Vou sair por aí com a mochilinha vendendo relógio. Olha o relógio, ou se não pipoca, né? Água. É um trabalho informal. Por que é um trabalho informal? Porque ele não vai ter direito à aposentadoria, a salário, tá certo? As leis trabalhistas, tá bem? Ele tá trabalhando ali por conta própria, né? Ele não tem os direitos que um trabalhador normal teria, ok? O subemprego, tá? Que é um outro tipo de emprego, ou seja, é um emprego temporário, né? Como, por exemplo, um entregador de açaí, tá bem? Então, eu trabalho, né, de faxineiro, ganho R$500, tô vendendo pipoca e de noite eu vou entregar açaí, tá certo? É um subemprego, tá bem? E como eu não tenho condições, tá certo? Meus empregos são tudo pouquinho e eu ganho pouco, eu não tenho condições de morar numa mansão. Então, começa a surgir, tá, habitações precárias, né? Proliferar, né? Surgir em grande quantidade habitações precárias com cortiço, né? Favela, casa em encosta de morro. Por quê? Porque são os locais mais baratos, né, de se encontrar, né? Porque ninguém quer morar no encosta de morro, né? Ninguém quer morar numa favela, mas para esse pessoal que não tem dinheiro, né, que não tem uma boa condição de vida, é o melhor lugar para morar, tá? Pelo menos não tá morando na rua, vamos dizer assim, tá certo? Então é uma vida de dificuldade. O êxodo rural, né, não é vamos dizer, uma migração muito linda de se falar, porque é uma migração de dificuldade. Se ele sai do campo, tá certo, para a cidade à procura de melhor condição de vida, ele vai sofrer um pouquinho até ele conseguir o que ele quer, tá certo? Então, até a próxima aula já vão estudando, tá certo? Para não deixar tudo para a última hora, tá? Tchau, se cuidem.